Amém. Amém. Graças a Deus. Então, pegando aí os nossos registros, né, desse nosso estudo, a gente lembra, né, rapidamente como que entrou o Evangelho através da vida da igreja, aqueles irmãos que andavam juntos, foram reunidos pelo Espírito e foram impulsionados para se movimentarem, e nesse momento se movimentavam ali na segunda viagem missionária de Paulo, com a intenção de percorrer aquela região da Ásia Menor, já seria uma expansão, porque na primeira viagem eles ficaram mais naquela região de Antioquia, de Pisídia e de Listra, Icônio e Derbe, né? Nós já estudamos e olhamos bastante aqui a geografia bíblica dessas inserções da igreja, e agora, na segunda viagem, era um momento de se expandir um pouco mais. Então, eles se expandiam, e a maneira que eles se expandiam, irmãos, era visitando as pessoas que eles conheciam. Então, era de uma maneira muito simples, o Espírito ia direcionando, como aquele, olha, vai lá e visita tal pessoa, tal lugar, vai ali e te encontra com tal pessoa, vai ali naquela região. Essa era a intenção deles. E quando eles estavam ali, na região de Mísia, e eles tinham intenção de ir para Bitínia, o Espírito mesmo falou com eles numa visão. Deus deu uma visão para Paulo que ele deveria atravessar a Macedônia, ir para a Macedônia, atravessar o mar Egeu e ir para a Macedônia, que é hoje o continente europeu, e que na época era a região da Macedônia. Então, naquele momento ali, eles entenderam que havia o impulsionamento de Deus para que eles fossem para um lugar específico. E aqui é importante a gente sempre lembrar, né, que a Bíblia diz em Atos 16 que eles foram impedidos de pregar o evangelho onde eles queriam pregar. Ou seja, não é em qualquer lugar que a gente tem que pregar o evangelho, ainda que haja necessidade da pregação em todos os lugares. Mas nós temos lugares específicos preparados para nós irmos. Nós precisamos identificar esses endereços através do nosso discernimento e sensibilidade para a voz do Espírito. E eles conseguiram entender, então viajaram para Troade, e de Troade foram até Filipos. E ali eles tiveram um encontro ali com uma mulher de nome Lídia, onde essa mulher de oração ganhou um coração para ouvir as palavras de Paulo, que era o evangelho, né? E ali começou um ambiente de conversão, um ambiente de muita dificuldade. Também uma moça foi liberta ali de espíritos adivinhadores. Isso está lá em Atos 16. Nós estudamos já sobre isso, estamos recapitulando. E por ter expulsado aquele espírito daquela mulher que dava lucro para os senhores daquela cidade, eles acabaram sendo sentenciados ali a uma condenação de varadas e entregues à prisão. Nessa prisão, eles cheios de alegria, né, incompreensivelmente, naturalmente incompreensível e ilógico, cheios de alegria, oravam a Deus, louvavam a Deus, e por volta de meia-noite, eles acabaram vivendo ali uma experiência sobrenatural de um terremoto, abriu as cadeias, e o carcereiro que queria se matar, porque foi impulsionado ali por um fracasso, né? Que ele acordou, ele estava dormindo e acordou, aquilo que ele estava guardando, aquilo que era o trabalho dele, tinha sido fracassado, todas as cadeias ali, aqueles calabouços ali tinham sido abertos, e eles desesperadamente pensou, fugiu todo mundo, fracassei aqui, e eu vou sofrer uma punição muito grande agora dos meus líderes, e agora eu vou me matar. E quando ele ia fazer isso, Paulo disse, não faz isso. Não faz isso porque tem propósito com a tua vida. Então, às vezes, a gente passa por alguns fracassos da nossa caminhada, né? E às vezes a gente fica tão desesperado que quer se matar no sentido de acabar com alguns sonhos, né? E eu quero te dizer nessa noite, querido, eu quero dizer para mim também, porque foi o que eu recebi. Alguns fracassos não são para a morte, é para que a salvação mesmo do nosso entendimento
entre na nossa vida e se espalhe até pela nossa casa, porque a casa daquele homem foi salva. Então, começou a igreja em Filipos de uma forma extraordinária, de uma forma muito linda. 10 anos posteriormente a essa implantação, nós temos agora Paulo preso em Roma, na sua primeira prisão em Roma, que foi uma prisão um pouco mais amena, digamos assim, porque a segunda prisão e a prisão derradeira foi aquela prisão numa sala fétida, escura, fria, né? Era um calabouço com uma abertura só superior. Eu até, inclusive, tive a oportunidade de conhecer em Roma algumas dessas instalações aí, dessas prisões, e que foi onde nós estudamos, inclusive, onde foi confeccionada a última epístola escrita ali para Timóteo, e até o filme até que está liberado até no Netflix agora, que é o apóstolo de Jesus Cristo, né? Paulo, apóstolo de Cristo, é escrito, e esse filme aí, ele é gravado ali nesse ambiente dessa prisão, né? E agora ele está numa prisão domiciliar, uma prisão um pouco mais amena, uma casa alugada para ele, tem os guardas ali cuidando, mas ele pode receber visitas, então é nesse ambiente que ele está, e ele escreve essa carta agora que a gente está transitando por ela. Então, uma carta que a tônica dela é alegria. Então, tu deve ter escrito aí que é a alegria, né? Muitas vezes se fala alegria. No primeiro capítulo, nós trabalhamos ali essa alegria incircunstancial, que não é uma alegria que depende das circunstâncias favoráveis, né? Uma alegria no interior, uma alegria que ninguém pode tirar. Nós trabalhamos muito sobre essa alegria que é do Espírito, né? Lá em João 16, quando Jesus está falando que vai mandar um outro Consolador e que naquele momento da morte dele vai ter muita tristeza, o mundo vai estar alegre, mas depois eles vão ter um renovo e uma alegria que ninguém pode tirar. Então é essa tônica, né, desse primeiro capítulo. Então, esse primeiro capítulo nós temos como chave aquela porção onde ele diz: aquele que começou uma boa obra em vocês, ele é fiel para terminar até o dia de Jesus Cristo. E aí nós nos atentamos muito, porque quando nós lemos esse texto, a gente geralmente, né, a gente interpreta esse texto de uma forma individual. A gente pensa, pô, aquele que começou uma obra em mim, ele é fiel para completar até o dia de Jesus Cristo. Ele é fiel para aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. E não deixa de ser uma verdade, mas é um pedaço da verdade. A verdade completa é que ele está falando da igreja, porque essa carta não é escrita para uma pessoa, ela é direcionada para uma igreja, para um povo. Então ele está dizendo, aquele que começou uma obra de unidade em vocês, onde essa alegria que não vai depender das circunstâncias, vai estar cuidando, vai estar envolvendo vocês, vai estar abraçando vocês, né, para poder essa unidade ser gerada, né, esse aperfeiçoamento vai ser uma constante na vida de vocês. Então, esse é um aperfeiçoamento coletivo, um aperfeiçoamento do corpo. Depois, nós passamos para o segundo capítulo. No segundo capítulo, nós começamos a trabalhar, agora, de novo, falando de alegria, de novo, falando de comunhão e de unidade, mas agora trabalhando a questão da humildade. Amém, queridos? Espero que vocês estejam discorrendo aí, percorrendo aí os pergaminhos de vocês, porque é assim que eu faço aqui. Eu vou indo para trás aqui e vou recapitulando, né? Então, uma marca, num primeiro momento desse segundo capítulo, que é o capítulo que nós estamos nele e que vamos dar continuidade hoje ainda, e não vamos finalizar ele ainda, porque eu entendo que a gente precisa ir muito devagar, é um capítulo bastante importante. E humildade, não façam nada por partidarismos nem por vanglória, mas façam por humildade.
né? Então, trabalhamos isso. Depois, num segundo módulo, que foi o módulo da semana passada, nós estudamos ali, a partir do versículo 5, que fala daquela cadeia descendente, que a gente vê praticamente, por isso que é uma teologia prática, na vida de Jesus, sendo homem. Então, o verbo que se fez carne, como fala lá no Evangelho de João, o verbo que se fez carne, o Senhor da Trindade que vem agora materializado de forma corpórea, com o nosso irmão mais velho, primogênito, Jesus, para manifestar o Cristo. Então ele vem e na descendência, então diz assim, vocês têm que ter o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus. Ele, sendo Deus, ele se esvaziou. Então, ele não quis usar as vantagens da divindade dele para se proteger, ou para ganhar adeptos, ou para ter fama e reconhecimento, ou para se preservar de algum mal que pudesse acontecer. Então, ele abriu mão de usar indevidamente esse poder, de não querer ser igual a Deus naquele momento ali. E que foi justamente o contrário do que Lúcifer fez. Que o Lúcifer, o problema de Lúcifer, nós vimos lá no livro de Ezequiel e no livro de Isaías, que o problema dele foi que ele quis ser igual a Deus. Ele quis se igualar, ele quis ser além de Deus, né? Então agora Deus vem trazendo uma descendência, uma descida, contrariando isso e trazendo a força do amor dele no homem. Então ele desce, ele não quer usar, ele se encontra em forma de servo. Descendo mais um pouco, nessa forma de servo, ele se vê em forma humana. Então, sendo ele homem, o que ele fez? Se humilhou. E espontânea e voluntariamente. E obedeceu até a morte de cruz. Então, ele nessa descendência, ele abre mão daquilo que ele poderia usar em seu favor para servir a outros e, vendo a natureza humana, o quão corrompida ela é, ele se humilha voluntariamente para poder encontrar um propósito para a vida dele, para a existência dele aqui na Terra, que glorifique o nome do Senhor, o nome do seu Pai, e para isso ele vai precisar descobrir, com uma identidade bem formada, que é aperfeiçoada na unidade, no corpo, para poder fazer a sua participação, a sua parte. Quem não comer da minha carne não tem parte comigo. Jesus fala. Então é isso que ele ensina. E aí nós transitamos. Depois dessa condição humilde, humilhada, aí Deus o exaltou. Ele deu um nome, que é sobre todo nome. Aí depois, ele mesmo se exalta através de nós, porque nós estamos nele, em santidade e conhecimento. E aí toda língua confessa e todo joelho se dobra diante dele, né? E nós fomos até aí. E hoje nós vamos recomeçar o capítulo 2 e começar o nosso módulo 3 desse segundo capítulo a partir do versículo 12. Então, a partir do versículo 12, nós vamos agora encaixar, né? Por isso que é importante essa recapitulação, ainda que nós percamos um pouco de tempo, para a gente ter um encaixe, né, dessa continuidade contextualizada. Então, agora nós vamos ler juntos, eu vou ler, vocês vão lá acompanhar comigo, a partir do versículo 12 até o versículo 18, que é onde nós vamos trabalhar hoje. Então, diz assim, assim, meus amados. Então, por isso que esse assim, meus amados, ele conecta com isso que nós acabamos aqui de recapitular, que nessa humilhação espontânea, sendo homem, e depois sendo
exaltado. Sendo exaltado não é no sentido de engrandecido, né? Mas sendo visto por alguns que ganharam fé para enxergarem essas coisas, né? Então, assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, olha a obediência aqui também já conectando, obedeceu até a morte e morte de cruz. Não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência. Desenvolvam a salvação. Operem a salvação. Executem a salvação. Efetuem a salvação. Com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vocês. Deus efetua em quem? Em vocês, no corpo coletivo, não na individualidade somente. Também na individualidade, começa na individualidade, mas ele efetua em nós, no corpo, na igreja, onde 2 ou 3 se reunirem. Tanto querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Assim também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Amém. Até aqui. Então percebam, meus amores, como esses sentimentos, quando fala essa alegria que ninguém pode tirar, está falando da comunhão. Por que da comunhão? Porque nós vamos chegar a um momento desse aperfeiçoamento do Senhor, do amor dele na comunhão, no corpo, porque o que é Cristo? Cristo é o corpo. Por isso que nós celebramos a ceia, como nós celebramos agora no domingo, aqui a nossa comunidade. Porque é o corpo de Cristo. Então, quando Jesus morre, aquele espírito que estava completamente nele, ele é derramado agora e aspergido para que haja uma ampliação. O propósito de Deus atingir toda a terra. Então agora, quando esse espírito ele vai se aperfeiçoando, ele aperfeiçoa o corpo. Então, essa alegria, por que ninguém pode tirar? Porque ainda que eu, momentaneamente, por algumas circunstâncias que eu esteja passando, esteja muito triste, eu sei que vai ter um irmão nessa hora que está alegre. E se ele está alegre, eu estou alegre também, porque eu sou parte disso. Amém, irmãos? Isso é lindo, irmãos. Isso é emocionante para mim. Isso é emocionante para mim. Ainda que eu tenha alguma deficiência, e eu particularmente tenho várias, muitas, e eu sei que mais que todo mundo, não estou brincando, aqueles que me conhecem um pouco mais profundamente acreditam no que eu estou falando. Tenho muitas deficiências, mas essas deficiências, elas terminam quando eu olho para os meus irmãos. E inclusive para irmãos que eu nem conheço. Quando eu digo que eu olho para os meus irmãos, não é olhando para vocês, vocês são uma figura de quem está próximo, mas eu olho para os meus irmãos que eu nem conheço, mas que eu sei que eles existem e estão sendo cuidados pela mesma substância que eu estou sendo, a palavra de Deus, a palavra do nosso Pai. Então me anima quando eu olho para as minhas deficiências e penso, eu não vou chegar, eu não vou conseguir, mas eu levanto um pouquinho mais os meus olhos e pela fé eu enxergo meus irmãos e me sinto completado. Então tu viu onde é que está a plenitude, querido? E nós vamos trabalhar isso quando nós chegar no capítulo 3, o que é perfeição.
É um modo muito bonito da gente poder aprender. Então a gente se completa. Então ele diz: eu estou contente e vou ficar alegre e vou me sentir pleno e vou me sentir que tudo valeu a pena, que foi útil o que eu fiz, o trabalho que eu fiz, quando eu ver que vocês estão mesmo firmes. E eu quero também gerar alegria em vocês, porque vocês precisam saber que eu também estou firme, ainda que a circunstância que eu estou passando aqui momentânea, ela não é agradável e nem foi planejada por mim, mas foi planejada pelo nosso Pai. E eu estou aqui para cumprir aquilo que o nosso Pai pensou. E não para exigir que se cumpra aquilo que eu desejo. Então, agora, recomeçando lá no início ali do 12, eu quero que vocês possam já começar a pensar e já escrever que essa obediência, ele diz assim, olha, eu estou feliz, eu estou alegre, esse ambiente de alegria é porque eu vejo que vocês estão obedientes, e não só quando eu estava junto, mas agora muito mais quando eu não estou. Então agora, quando eu não estou junto, na minha ausência, vocês estão obedecendo. E aqui demonstra aqui essa coisa, primeiro, que eu quero pensar que às vezes a gente acha que porque a gente está sozinho, ninguém está nos vendo, a gente pode falar qualquer coisa. Ou às vezes a gente acha que a gente não está falando, ninguém está lendo os nossos pensamentos, a gente acha que a gente pode pensar qualquer coisa. Eu quero te dizer que tu não pode pensar qualquer coisa. Eu não posso pensar qualquer coisa. Eu não posso fazer qualquer coisa quando eu estou sozinho. Porque eu nunca estou sozinho, eu nunca mais vou ficar sozinho. Porque se eu quiser ter, e eu não estou falando só de Deus estar comigo, presta atenção no que eu vou te falar, que Deus está comigo, está com cada um de nós, e que Ele é onipresente, Ele está em todo lugar, em todo tempo, isso é um fato que eu nem quero superficializar. O que eu quero trabalhar contigo é que, para mim me sentir completado, como eu falei, para mim me sentir alegre, mesmo quando eu estiver triste, para mim poder desfrutar da alegria dos meus irmãos, eu preciso pensar. Quando eu estou sozinho, eu não estou sozinho, os meus irmãos estão comigo. Quando eu estou pensando, eu não estou sozinho, os meus irmãos estão junto no meu pensamento, porque eu sou conectado com eles no corpo de Cristo, no cabeça, que é Jesus. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso vai nos levar num outro patamar de santidade. Tu vai começar a vigiar muito os teus pensamentos. Amém? Então ele está dizendo, olha, muito bom que eu vejo que vocês não estão dependendo da minha presença. Sabe aquela coisa, quando o pastor chega e todo mundo, quando o pai chega, todo mundo, quando o treinador chega, todo mundo... Isso no futebol a gente vê muito. Eu que sou do futebol, que sou um homem, fui formado na minha consciência no futebol, é uma coisa muito comum. Quando chega o treinador, e eu fui jogador e eu fui treinador também. Então, quando chega o treinador, pai, eu trabalho diferente, eu faço diferente, eu falo diferente. Quando é o auxiliar técnico que está dando treino, eu sou um outro cara. Agora, quando chegou o treinador, mudou tudo. E quando eu fui treinador, também eu percebia isso, que quando eu chegava, tinha uma autoridade ali na minha vida, que é normal, mas a gente precisa ganhar uma espontaneidade e um compromisso quando esse treinador não está perto. A gente tem que trabalhar igual. A gente tem que fazer as mesmas coisas quando o pastor não está perto. A gente tem que ter a mesma responsabilidade dentro da nossa casa quando o pai não está perto. Amém, irmãos? É isso que a gente vai ganhar. Isso que a gente está ganhando dentro desse aperfeiçoamento. Quem sabe hoje pode ser que o Espírito Santo esteja trabalhando com cada um de nós e dizendo, mas ainda tu está ainda meio artificial ainda. Tudo bem, não tem problema, mas me ajuda, Senhor. Eu não quero ser assim. Eu quero ser o tempo todo, porque tudo que eu faço da melhor maneira como para o Senhor e não como para os homens. Como é ensinado lá em Colossenses 3, 23. Depois desse momento aí, que ele diz, olha, que bom que vocês estão nessa obediência aí conjunta, quando eu não estou aí. Isso está demonstrando uma maturidade nessa relação coletiva. E aí ele entra num outro momento, que é o momento do desenvolvimento dessa salvação.
Então ele fala agora dessa progressão. Então ele nos linka agora, lá no primeiro capítulo, quando ele diz: aquele que começou uma boa obra, em vocês ele vai aperfeiçoar. Então agora ele diz: essa salvação precisa ser desenvolvida. Escreve aí: a salvação precisa ser desenvolvida. Ela precisa ser cuidada, ela precisa ser crescida. É um amor aumentado. Lembra que a gente estudou que o amor de vocês aumente mais e mais. Então, a nossa vida com Deus não é uma vida que ela fique estática, é uma vida em movimento. É uma vida em contínuo desenvolvimento. Essas novidades de vida, o que o Evangelho é? Novidade de vida. Então, as novidades de vida, elas vão nos desenvolvendo. Então, essa salvação, ela é desenvolvida. Como que ela é desenvolvida, em que alicerces que ela é desenvolvida, em que colunas que ela é desenvolvida, em que bases que ela é desenvolvida também, e que nós vamos estudar hoje, no temor e no tremor. Então escreve aí, temor e tremor. Mesmo na ausência do líder. É todo o tempo, em todo lugar, mesmo, ou até, eu diria, principalmente quando a gente quer ficar sozinho. Queridos, eu quero trazer hoje de noite aqui uma palavra profética para nós aqui mesmo, que a gente cuide dos nossos pensamentos, viu? Sabe que é uma coisa que eu exercito muito isso, tem feito muito bem para mim. Já faz alguns anos já. Eu cuido do que eu penso, às vezes vem os pensamentos e eu rejeito, eu trabalho aquilo ali, eu não penso, porque ali é o início de tudo. Sabe quando diz lá em Provérbios, diz, se tiver que guardar alguma coisa, guarda teu coração. Coração é uma coisa que ninguém vê. Pensamento é uma coisa que ninguém acessa. Mas tu sabe. Tu sabe. E nós vamos cuidar dos nossos pensamentos. Vamos começar a cuidar, vigiar aquilo que nós estamos pensando. E aí agora a gente vai trabalhar um pouquinho como é que essa salvação ela é desenvolvida agora nessa plataforma de temor e temor, de temor e tremor. Então, o que é temor? Esse temor, né, que ele não pode ser semelhante ao medo no nosso entendimento. Porque o medo, ele nos paralisa, o medo, ele compromete a nossa fé, ele compromete os nossos dons, ele nos tira a ousadia, ele nos tira a coragem, ele nos deixa ou muito tímido ou nos faz ser agressivos, reativos. É o medo. Sabe que o medo do nosso coração que faz a gente dar aquela resposta rápida, abrupta, querendo se defender. Ou o medo faz a gente se omitir. Mas a Bíblia diz que o verdadeiro amor, lá em 1 João, lança fora todo medo. Então não é o medo. O medo, sabe o que o medo fez? O medo fez com que Pedro, depois de uma experiência gloriosa de andar sobre as águas, ele olhou de novo para circunstâncias contrárias e teve medo e começou a afundar. Então o medo, ele compromete a nossa caminhada. Mas o temor, ele está associado à tua relação com Deus. Então, por que a gente vigia os nossos pensamentos? Por causa do temor, por causa da consciência que Deus, ele está em nós o tempo todo. E que nós temos temor, por quê? Porque ele estando em nós o tempo todo, ele nos conectou com os nossos irmãos. Então, nós temos também um testemunho para ser para os nossos irmãos. Então, isso gera temor em nós. Desde o que a gente pensa. Quanto mais no que a gente fala, ou onde a gente vai, nas decisões que a gente toma. Muitas decisões equivocadas que a gente toma, queridos, sejam elas precipitadas ou retardadas, é porque a gente não teve temor. Porque a gente não pensou, não parou, não refletiu, não entendeu quem nós éramos, de quem nós somos, e não buscamos uma palavra, uma sabedoria que vem do alto, uma inteligência que vem do próprio Deus. E nos tornamos ali autossuficientes e decidimos ou ir de qualquer jeito ou não ir. Então, o temor, ele é esse entendimento
no nosso coração, na nossa maneira de pensar e na nossa maneira de sentir, que faz com que a gente age agora não mais guiados pela nossa vontade, ou pelo nosso desejo, ou pelo nosso interesse, ou pelo direito que nós achamos que nós temos. Então, isso é um temor. Então, nós vamos ver um pouquinho desse temor. Eu quero que vocês abram ali em Provérbios, se não der tempo de abrir, pelo menos anota, que eu já estou mais ou menos aberto aqui, eu vou ser mais rápido. Então, Provérbios 1, no versículo 7, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o princípio da ciência, o princípio do entendimento. Esse é o temor do Senhor. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, os tolos, esses que andam com medo, mas não têm temor, eles desprezam esse cuidado, eles desprezam esse ensino, eles desprezam essa instrução, eles desprezam essa ciência que vem do alto. Eles confiam muitas vezes no conhecimento que eles têm, na experiência que nós adquirimos ao longo do tempo numa determinada área de atuação. Às vezes, um homem, por exemplo, ele já tem 20, 30 anos de casado e ele despreza a sabedoria que vem do alto para o casamento dele, porque ele acha que ele já teve tantos anos ali casado, está numa profissão há tantos anos ali que ele despreza porque não tem temor, então despreza a sabedoria que vem do alto, essa inteligência, esse conhecimento que vem do alto, e aí porque ele pensa, eu já tenho experiência, eu já tive tantas vitórias, tantos sucessos, já convivi com fracasso, agora eu decido. Agora, um homem de Deus cheio de temor, uma mulher de Deus cheia de temor, ele não faz assim. Não é assim o procedimento dele. Ele é o princípio, é o começo da sabedoria. Então, para chegar a vir a sabedoria, o coração dele tem que estar com temor, porque ele sabe, como diz lá em João 3, o homem não pode receber nada se do alto não lhe for concedido. Essa sabedoria do alto, aquilo que Salomão pediu, né? Um escritor de Provérbios, quero sabedoria, não quero muitas riquezas, não quero a vida dos meus inimigos e eu não quero também longevidade, eu quero a sabedoria que eu vi tu dar para o meu pai Davi e eu vi como é que ele se comportou, eu preciso disso para julgar esse povo. Sabedoria. Nesse livro de Provérbios mesmo, ali no capítulo 14, um pouquinho mais para frente, esse capítulo 14, e no verso 26, nota aí, 14, 26, diz assim, no temor do Senhor há firme confiança, e ele será um refúgio para os seus filhos. Então a segurança está no temor do Senhor, está nessa maneira de se comportar. Está no temor do Senhor. No temor do refletir bastante, no temor do meditar muito e no temor do compartilhar também com os irmãos, com aqueles irmãos mais maduros, dividir antes de tomar uma decisão. Dividir antes de definir alguma coisa, né? Às vezes é definir até um conceito em relação a alguém ou alguma coisa. A gente não faz de qualquer jeito, a gente faz com temor. E isso guarda também os nossos filhos. Eu queria que vocês fossem agora um pouquinho para trás, ali nos Salmos também, tem um salmo ali muito interessante, que eu queria deixar também registrado aqui, nesse nosso estudo aqui, desse módulo do capítulo 2, que é ali no Salmo 111. Vamos abrir aqui. O Salmo 111 vai falar um pouquinho aqui desse temor no versículo 10. Diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem, e o seu louvor permanece para sempre. Então, tu vê que daí já entra a obediência, né? Então, a gente conectando naquela humilhação, naquela obediência, naquele temor. Então,
Isso é um composto de coisas, de sentimentos e de decisões que nós temos que tomar, que vão nos fazer um homem perfeito, um homem pleno, um homem que participa dessa igreja, da vida do corpo de Cristo. Participa efetivamente. Então, tu vê que são decisões aplicadas, práticas na nossa vida. São coisas que têm que ser feitas, têm que ser executadas. E nós aqui, aí falando da família forte aqui, temos o privilégio de poder exercitar isso, porque ganhamos aqui uma comunhão, uma maneira comum de andar, próxima e quase que diária. Para exercitar essas reflexões, compartilhar nossa vida, essas decisões que a gente vai tomar, os conceitos que a gente tem sobre alguma coisa que a gente vê, ou sobre alguma pessoa, que possa ser isso a partir do temor que vai nos dar sabedoria, a sapiência, o saber de Deus. Amém, queridos? Então, esse é o temor. Então, o temor, ele está ligado com a palavra de Deus. Está ligado com a palavra de Deus. E depois, nós temos o tremor. Aí tem que ser em temor e tremor. O que está associado a esse tremor? O tremor, ele está associado mais a essa obediência mesmo. Essa questão de obedecer. O tremor, presta atenção nisso que eu vou te falar e anota também. A gente estudou isso que eu vou ensinar agora, aqui, lá em Tessalonicenses, quando a gente falou da Trindade ali. Mas é importante a gente falar de novo, repetir de novo isso. A nossa estrutura tricotômica, que é corpo, alma e espírito, como é que funciona isso? O que é a parte do espírito? O que está no espírito? É a fé e a consciência, de um modo geral. A fé e a consciência. É o espírito, é a eternidade que foi colocada dentro de nós, que está escrito lá no livro de Eclesiastes. Isso quando fala, é o espírito, que tem a relação direta com Deus, que é onde Cristo nos conecta. O nosso espírito fica salvo, o nosso espírito ressuscita, o nosso espírito agora, que tinha tantas crenças, começa a dar credibilidade para a palavra de Deus na vida de Jesus Cristo. Então, esse nosso espírito, ele recebe esse entendimento. Então, essa parte do temor está ligado com o espírito. Está ligado com essa relação com a palavra direta. Agora, num segundo momento, na parte da alma, o que é a alma? A alma é o centro que conduz, que comanda a nossa inteligência, que está ligado aos pensamentos, e as nossas emoções, é o centro controlador das emoções, que está ligado aos sentimentos. Então aí está a alma, e aí está o nosso problema muito sério. Aí está a confusão da nossa vida, que vai ser curada e aperfeiçoada até o dia de Jesus Cristo pela palavra de Deus no nosso espírito, através da fé. Por isso que a salvação, que nós estudamos também lá em Efésios 2:8, ela é pela graça por meio da fé. Então, o condutor é a fé, mas é por meio da graça, dessa palavra que vem. Isso não é dom de homens. Então, o desenvolvimento dessa salvação, ela vem por esse temor que recebe essa palavra, e agora o tremor está mais ligado a essa parte da alma, essa parte que é conflituosa, que ela treme, que ela se mexe, que ela é revolvida, que nos deixa tão aflitos, angustiados nesse momento, que é aí que Paulo diz, é na fraqueza mesmo, que essa graça vai vir e vai te deixar fraco, e vai tremer até chegar na parte do corpo, que está ligada à parte anatômica, fisiológica e sensorial, que são os sentidos. Amém, queridos? Isso é importante a gente entender bem como nós somos. Essa formação, né? E aí, sabe aquele tremor que dá quando tu vai tomar uma decisão? Tem aquele tremor, aquele frio na barriga que a gente fala, né? Quando vai conversar com o pastor. Tô brincando, comigo ninguém fica assim. Tenho certeza que não.
aquele frio na barriga que dá, aquela coisa no jogo. Pastor do futebol é pastor boleirão, né? No futebol eles falam boleirão, né? Que só fala de futebol. Eu sou formado no futebol, só posso falar nisso. Dá aquele frio, tu vai jogar daquele frio na barriga. Parece que vai dar tudo errado. Parece que tu não vai acertar um passe de 2 metros. Parece que tudo aquilo que tu treinou não vai dar certo. Um frio na barriga, uma insegurança momentânea ali. Quando a gente vai pregar, né? Quando eu vou pregar, sempre é assim. Aquele frio na barriga, agora o que eu vou falar? Estudei, preparei o sermão. Aqui, quando eu vou aqui dar o estudo, isso aqui é. Os minutos que antecedem aqui, eu fico daquele jeito. Tem irmãos que me mandam palavra, dou graças a Deus quando vem uma palavra, eu digo, meu Deus, porque dá aquele frio, aquele tremor. Então, esse temor e tremor, que daí faz essa composição na nossa completude. E a salvação vai se desenvolvendo. E aí eu quero que tu abra comigo para falar a respeito disso, ali no livro de Isaías. Isaías, vamos ler 2 textos nesse livro aí de Isaías, tá? Ah, não, já está aberto aqui, eu já estou adiantado também. Isaías 11, primeiro. Anota aí, Isaías 11, a partir do versículo 2. Eu vou ler o 1 também, porque é tão bonito aqui que eu vou ler. Então diz assim, ó, do tronco de Jessé brotará um rebento, das suas raízes um renovo frutificará. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Está falando aqui de Jesus. Está falando aqui do Messias. Isaías é um profeta messiânico quase que na integralidade. É um profeta, assim, messiânico na veia. Então, ele está falando aqui do Messias, né? Então, do tronco de Jessé, ele está falando a raiz de Davi. Né? Jessé é o pai de Davi. Então, do tronco de Jessé brotará um rebento, aí está falando de Jesus, que ele é o rebento, que ele é o renovo. Sobre ele, o Espírito repousará, que é na figura quando ele sai do Jordão e aquela pomba em forma corpórea vem sobre ele. O Espírito ali reveste a vida dele, e o que acontece? O espírito de sabedoria, de inteligência, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então, olha só a composição do nosso Cristo. Espírito de sabedoria, de conhecimento, espírito de conselho, espírito de renovação. Então, está tudo sobre ele. E agora, e o espírito de temor também está sobre ele. Então, o temor, que a salvação vai se desenvolver, também a gente recebe vendo sobre a vida dele, sobre o comportamento de Jesus, sendo um modelo referencial que nos ensina o que é o Cristo no homem. Agora vamos lá, nesse mesmo livro, no capítulo 66. Olha o que diz no capítulo 66 e no versículo 5. Ouvi a palavra do Senhor, os que tremeis da sua palavra. Então aqui fala esse tremor. Aqueles que tremeis, os que tremeis da sua palavra. Os vossos irmãos que vos aborrecem, aqueles que vos odeiam, né, que estão contra a gente, e para longe vos lançam por amor do meu nome. O Senhor seja glorificado para que vejamos a vossa alegria, contudo serão envergonhados. Então, esse temor e tremor do Senhor. Então, o temor está ligado à palavra e o tremor está ligado à obediência. Aí, avançando um pouquinho, nós já estamos finalizando e eu quero terminar hoje essa parte, porque não dá para mim trabalhar essa parte desconectada. Então, eu vou apurar aqui um pouquinho e quem sabe a gente passe um minutinho ou outro. Eu gosto de começar às 20h35, eu gosto de terminar perto das 21h35, né? Você sabe disso. Então, aí diz que ele agora é que efetua essas coisas, o querer e o realizar. É ele que efetua, é Deus que efetua. O que é o querer e o realizar de Deus? A comunhão. Aperfeiçoamento dele na comunhão, o Cristo sendo formado. A ressurreição é o Cristo formado de novo na terra.
a vida da igreja, a noiva. Então ele está falando, é ele que efetua o que essa palavra grega, anota isso aí que eu acho que é bastante importante. Eu estava estudando sobre isso. A palavra grega é energião, no efetuar, no realizar, que quer dizer poder, energia, energeu, com O no final, energeu. É a palavra, o efetuar, o realizar. Que é isso que está lá, tu vai anotar aqui, não vai dar tempo de nós abrir, mas tu vai anotar e tu vai ficar como tema de casa. É importante tu ler esse texto que eu vou te dar, que está lá em Romanos 7, versículo 18 e 19. Esse verbo energeu aparece lá quando Paulo diz assim, aquilo que eu quero efetuar, aquilo que eu quero realizar, eu não consigo, e aquilo que eu não quero, é isso que eu faço. O que eu quero, eu não faço. O que eu não quero, porque o pecado me fez um homem miserável e o que eu tenho que fazer, eu não faço. Essa é a nossa vida. Por isso que tem que andar em temor e tremor. Ele realiza o querer e o realizar. Energeu. E aí ele passa no momento seguinte dizendo, olha, e tem uma coisa, isso aí não se faz. Não tem como fazer isso com murmuração e com contenda. Amém? Escreve aí. Murmuração e contenda. Ele diz, façam tudo sem murmuração e contenda. Então, nesse caminho de temor e de tremor, não pode ter, cuidem a murmuração e a contenda. Queridos, o que é a murmuração? A murmuração é essa pessoa que reclama, essa pessoa que é insatisfeita. Nós, né? Essa pessoa que eu estou dizendo é eu, né? Quando nós somos insatisfeitos, quando nós reclamamos, quando nós murmuramos, quando nós somos críticos vorazes. Queridos, essas pessoas, nós, quando nos comportamos assim, é um perigo, porque daí tu perde esse temor e esse tremor, e a salvação ela não se desenvolve. Quantas pessoas que a gente vê, queridos? Nós, às vezes, quantas vezes que a gente está com esse espírito na nossa vida de reclamar de tudo, parece que a gente só vê as coisas erradas. A murmuração, e até eu anotei aqui, eu quero que tu leia em casa também, Números 14, a partir do 26, lê, quando fala dos espias, quando os espias foram lá espiar a terra, voltaram, e 10 deles trouxeram um relatório negativo, e fez com que todo o povo murmurasse, e esse foi o motivo que eles não entraram na terra prometida. A murmuração, queridos, faz com que a gente não entre no reino de Deus, não viva o reino de Deus aqui na terra. Nós perdemos a condição de perceber o que Deus está fazendo. E, consequentemente, nós não participamos desse processo. Essa vida de murmurador. E a murmuração está muito ligada com a contenda, porque o que é a contenda? E anota isso, murmuração e contenda, está muito ligado uma coisa com a outra. Porque essa murmuração que vem no coração, essa murmuração que não é esse temor, que o temor é o contrário, é aquele cuidado para não criticar, para não falar, sabendo que Deus cuida dos meus pensamentos. É para não entrar esse espírito de murmuração e contenda, porque a murmuração leva para a contenda. O que é a contenda? É tu achar as divergências, as discussões e empenhar aí o ambiente de raiva, de ódio, de orgulho, de arrogância para querer disputar, rivalizar, estabelecer divisões. Aí vem o espírito faccioso. É a partir dessa murmuração e dessa contenda. E isso a gente precisa entender que não quer dizer que nós não tenhamos que lidar com ambientes de pensamentos contrários. Isso nós vamos andar com isso toda a vida. Vai ter pessoas que vão andar conosco, nossos irmãos, e vão andar perto, pessoa que anda perto da gente e que nunca vamos entender. Não é obrigado a gente se entender, mas o que não pode é a gente se dividir. E não pode, por causa de uma discussão de ideias,
a gente começar a gerar uma contenda, porque começar a gerar aquela ira, sabe o que fala lá em Mateus 24? Que nos últimos dias haverão terremotos, vai se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos vai se esfriar, e vai haver guerra, rumores de guerra, nação contra nação, pai contra filho. Está falando de uma guerra no coração da gente, uma guerra estabelecida no coração da gente. E a gente anda em guerra com cônjuge, em guerra com filhos, em guerra com amigos, em guerra com colegas, em guerra com irmãos, em guerra. Sempre murmurando e contendendo. Contendendo. Às vezes uma contenda silenciosa, aquela contenda de rede social, aquela coisa de botar em direto em rede social, quer falar alguma coisa para alguém, não ter coragem, aí bota alguma coisa ali. É feio, irmãos. É feio. Não façamos assim. Deus não nos fez para andar assim, é para nós andar em temor e tremor, para que a salvação vá se aperfeiçoando e a gente vá amadurecendo e se responsabilizando pela manutenção dessa unidade, pela manutenção dessa alegria que ninguém pode tirar. Cuidado, a gente tem que cuidar o nosso coração dessas murmurações e contendas. Não é bom. Lá lê também, coloca aí o Romanos 12, 18. Também é um alerta. Falar demais, falar errado, porque essa murmuração, às vezes, ela vem com uma estrutura até teológica, vem com uma estrutura de verbalização que parece muito bonita, mas aqueles que estão vivendo em temor e tremor discernem essas coisas. Por isso que Deus fala, vocês me louvam com os lábios, mas o coração de vocês, os pensamentos de vocês eu conheço, você está longe de mim. Oh, Espírito Santo, que o Senhor nos ajude, queridos. A Bíblia diz aqui que nós vamos ser luzeiro para esse mundo. Luzeiro para esse mundo não é luzeiro de uma aparência, de uma glória humana. Não é luzeiro naturalmente. Não é ter muitos adeptos, mas é gente que é relevante espiritualmente. Vocês são gente relevante espiritualmente. Luzeiro no mundo. Gente que anda com temor, tremor, gente que anda em obediência na presença ou na ausência das pessoas, sozinho, andando junto, porque tem uma consciência de unidade, uma consciência de fraqueza, que a nossa força ela só está no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Oh, Senhor. É até aqui que eu queria ir, consegui, passei um pouquinho aqui. Apressei um pouquinho, tinha muita coisa mais para falar, mas esse temor e tremor pegou mais a gente ali, né? Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a andar com essa estrutura de coração. Nos ajuda a empenhar as nossas decisões, Senhor. O que tu tinha que fazer por nós, tu já fez. Todo mundo que está aqui, Senhor, nessa sala, tu trouxe para cá e tu já revelou, tu abriu os olhos. É gente que está iluminada. Mas vai nos ajudando a desenvolver isso, a aperfeiçoar isso, Senhor. Em nome de Jesus. Nos traz a tua instrução, o teu ensino, Pai. Em nome de Jesus, nos dá um coração humilde. Nos dá essa estrutura, Senhor. O teu querer, o teu realizar, ele é em cima de uma estrutura com temor, com tremor, a nossa vida completa, a nossa estrutura completa, envolvida nesse ambiente de humildade. Em nome de Jesus, Senhor. Crescendo coletivamente, Senhor. Muito obrigado por essa noite, Pai. Obrigado pela condução, Pai, da tua palavra, Pai. Faz com que isso seja prático na nossa vida, que nós todos possamos aqui, Senhor, ter entendido algo efetivo, prático na nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por nós sermos essa luz para as pessoas. Iluminar, revelar o teu Cristo para as pessoas, revelar de uma forma prática, revelar uma pessoa que não murmura, revelar uma pessoa que não anda contendendo naquilo que depender de nós, Senhor, nós temos que ter paz com todos. É o que diz lá em Romanos. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Abençoa a noite de sono de cada um de nós. Que seja regeneradora, recuperadora. Em nome de Jesus.
Muito obrigado, meus irmãos. Grande alegria estar com vocês mesmo, a gratidão no meu coração. Eu fico sempre com vontade de chorar, porque para mim são tão grandiosas essas revelações que eu fico com vontade de chorar. Tão agradecido que eu fico. A Deus e a vocês também. Viu, queridos? Deus abençoe a todos. Meus amores, meus amigos, minha família. Beijo.